Você já parou para pensar que existe uma chave espiritual capaz de transformar completamente a sua vida? Uma chave que abre portas, remove obstáculos e traz vitórias onde antes só havia desespero? Essa chave se chama fé. E hoje, através da palavra de Deus, eu quero te mostrar que pela fé, até as maiores montanhas da sua vida podem ser movidas. Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje nós vamos mergulhar em uma das passagens mais poderosas do Evangelho, palavras ditas pelo próprio Jesus, registradas no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Essas palavras de Jesus não são apenas um conselho, não são apenas um incentivo, mas sim uma revelação espiritual profunda. Ele nos ensina que a fé não é apenas acreditar em algo distante, mas é trazer para dentro do coração a certeza absoluta de que Deus é capaz de realizar aquilo que prometeu. Agora pense comigo. Quantas vezes você já orou pedindo algo a Deus, mas no fundo ainda restava uma dúvida, uma incerteza, será que vai acontecer mesmo? Jesus está nos dizendo que a fé verdadeira elimina essa dúvida. A fé não é um talvez, não é um quem sabe, mas sim um sim absoluto baseado na confiança no poder de Deus. Ele deixa claro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, assim será feito. Aqui Jesus não está apenas falando de uma montanha física, mas está se referindo às montanhas espirituais e emocionais que enfrentamos todos os dias. Quantas montanhas existem hoje na sua vida? Montanhas de medo, de preocupações, de dívidas, de enfermidades, de problemas familiares. Montanhas que parecem intransponíveis. Pois Jesus está dizendo, pela fé, essas montanhas podem ser removidas. Lembre-se de Abraão, chamado o pai da fé. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação quando já estava avançado em idade e sua esposa Sara era estéril. Aos olhos humanos era impossível, mas Abraão não duvidou, não se apoiou na lógica, ele simplesmente creu. E o impossível aconteceu. E aqui eu quero te perguntar, qual é a montanha que você precisa mover hoje? Será que é uma doença que tem te enfraquecido? Será que é uma situação financeira que parece sem saída? Ou talvez seja uma dor emocional, uma ferida na alma que parece nunca cicatrizar? Jesus está dizendo, se você tiver fé, se não duvidar no coração, essa montanha vai sair do seu caminho. Mas note que ele acrescenta algo fundamental. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Isso significa que a fé verdadeira antecipa a vitória. Você ora não esperando para ver se vai dar certo, mas já agradecendo, já crendo que aquilo foi entregue por Deus no mundo espiritual. É como um agricultor que planta uma semente. Quando ele coloca a semente na terra, ele não fica pensando, será que essa planta vai nascer? Não, ele planta, rega, cuida, porque já acredita que em pouco tempo vai colher os frutos. Assim é a fé. Quando você ora, está semeando no campo espiritual, e a colheita é certa, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Muitas vezes, o que nos impede de viver milagres não é a falta de oração, mas a falta de fé. Oramos, mas oramos desconfiando. É como alguém que pede chuva a Deus, mas sai de casa sem guarda-chuva. A fé verdadeira se prepara para o milagre. Se você está pedindo uma porta de emprego, prepare-se como quem já vai começar a trabalhar. Se você está pedindo restauração no casamento, trate seu cônjuge como quem já acredita na cura desse relacionamento. Se você está pedindo cura, comece a declarar vida e saúde sobre o seu corpo, porque a fé antecipa a vitória. Querido irmão, querida irmã, Jesus está nos mostrando que a fé é uma postura de confiança plena.
Não é fé no nosso esforço, não é fé na nossa lógica, não é fé nas circunstâncias, mas é fé em Deus. E ter fé em Deus é acreditar que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Por isso, não limite o poder de Deus aos limites da sua mente. Ele pode fazer além, muito além. Você crê que essa montanha vai sair do seu caminho? Você crê que o milagre já está a caminho? Você crê que Deus já liberou a resposta à sua oração? Então, hoje, tome posse dessa palavra. Tenham fé em Deus. Depois de refletirmos sobre as palavras de Jesus em Marcos 11, entendemos que a fé é a chave que abre as portas para o sobrenatural de Deus. Mas existe outro segredo espiritual que anda de mãos dadas com a fé: a confiança total no Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos uma das instruções mais profundas para quem deseja caminhar debaixo da direção de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essas palavras são um chamado à rendição completa. Um convite para deixarmos de tentar controlar tudo com nossa própria lógica e entregarmos ao Senhor cada detalhe da nossa vida. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber que decisão tomar? Talvez diante de uma escolha importante, um emprego, um relacionamento, uma mudança de cidade. Muitas vezes, nossa mente tenta encontrar todas as respostas, mas a verdade é que a nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas o agora, mas Deus enxerga o ontem, o hoje e o amanhã. Por isso, a palavra de Deus nos ensina: não se apoie no seu entendimento. Ou seja, não limite sua vida ao que os seus olhos veem, ao que a sua lógica consegue calcular. Confie em Deus de todo o coração. Lembre-se de Noé. Deus pediu a ele que construísse uma arca em um tempo em que nunca havia chovido sobre a terra. Imagine como as pessoas riam dele, como zombavam da sua fé. Aos olhos humanos, aquilo não fazia sentido algum. Mas Noé não se apoiou em seu próprio entendimento. Ele confiou na palavra de Deus. E por confiar, ele e sua família foram salvos do dilúvio. Assim também é conosco. Existem momentos em que Deus vai nos pedir para dar passos que parecem ilógicos, que não se encaixam no que vemos ou sentimos. E é nesses momentos que precisamos escolher: ou confiamos em nós mesmos, ou confiamos em Deus. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho e acabou se cansando, se frustrando, se decepcionando? Mas quando você entrega o controle a Deus, quando diz: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, guia os meus passos, algo sobrenatural acontece. Ele começa a alinhar situações, abrir portas, afastar perigos e direcionar você para o caminho certo. Provérbios 3, 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que até os caminhos tortuosos, aqueles que pareciam sem saída, podem ser endireitados quando Deus assume o controle. Eu te pergunto, você já reconheceu Deus em todos os seus caminhos? Ou ainda existem áreas da sua vida que você mantém fechadas para Ele? Às vezes, entregamos a Deus parte da nossa vida, mas queremos manter outras partes sob nosso próprio controle. Confiamos em Deus para o futuro espiritual, mas tentamos resolver sozinhos os problemas financeiros. Confiamos em Deus para a salvação, mas não confiamos na restauração de um relacionamento. Mas a palavra é clara: confie no Senhor de todo o coração. Isso significa confiar na vida amorosa, na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos, no futuro, em absolutamente tudo. É como uma criança pequena que atravessa uma rua segurando a mão do pai. Ela não entende o trânsito, não entende as placas, não sabe o perigo que existe, mas ela confia na mão do pai. E por confiar atravessa em segurança. Assim também é conosco. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Não compreendemos por que algumas portas se fecham, por que alguns sonhos parecem ser adiados.
Mas se estivermos segurando na mão de Deus, podemos caminhar tranquilos, porque Ele sabe para onde está nos levando. Lembre-se de Pedro, quando Jesus pediu que ele lançasse novamente as redes depois de uma noite inteira de pesca sem resultados. Pedro poderia ter dito: Senhor, eu sou pescador experiente, conheço esse mar, não há peixe aqui. Mas em vez disso ele respondeu: Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. E ao obedecer, a rede veio tão cheia de peixes que quase se rompia. Isso é confiar em Deus acima do próprio entendimento. E você, tem confiado em Deus de todo o coração ou ainda insiste em carregar fardos que deveriam estar nas mãos dele? Tem reconhecido o Senhor em todos os seus caminhos ou apenas em alguns deles, mantendo certas áreas sob o seu controle? A promessa é clara: se confiarmos, se reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará nossas veredas. Isso significa que o caminho da dúvida se torna o caminho da certeza. O caminho do medo se transforma em caminho de coragem. O caminho da insegurança se torna estrada firme. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja vivendo um tempo de confusão, de incerteza, de portas fechadas. Talvez esteja tentando entender o porquê de tudo o que está acontecendo. Hoje Deus está te dizendo: pare de tentar entender tudo e apenas confie. Não se apoie no seu entendimento limitado. Apoie-se na sabedoria infinita de Deus. Reconheça a presença dele em cada detalhe da sua vida e você verá os seus caminhos sendo transformados, endireitados, abençoados.